Assim, com todo respeito, tá? Não que eu tenha que cravar alguma coisa ou que tenha um dom de ser evidente, mas eu já havia falado há meses atrás, e isso você pode procurar no canal, que o Carlo Ancelotti não viria para a seleção brasileira. Mas você pode dizer, tu se acha um gênio por isso? Não, porque tava na nossa cara. Muitas pessoas quiseram renegar o que tava óbvio. Algumas pessoas já haviam aceitado e caído na real, enquanto outras tiveram que passar por um processo de aceitação. A CBF mais uma vez mostrou doses absurdas de irresponsabilidade, brincou com a nossa cara e muito mais que isso, negligenciou o fiozinho de esperança que restava para muitos brasileiros voltarem a torcer para essa seleção. Mas que seleção é essa que não temos confiabilidade em nada que acontece? Que seleção é essa que os escândalos de corrupção sempre voltam? E acima de tudo, que seleção é essa que faz a gente acreditar que um treinador realmente competente vai pisar em solo brasileiro e ele simplesmente não vem? José Mourinho já havia dado a cartada. O Ancelotti, só você sendo muito burro mesmo para deixar o maior clube do mundo e mais estruturado para ir vir treinar a seleção brasileira como uma colônia de férias. Só sendo muito burro mesmo para deixar o Real Madrid na condição que tá para vir treinar o Scred Canarinho, que nem de longe lembra o passado de glórias que já perpetuou com suas 5 estrelas. E para que a sexta estrela venha, realmente não sabemos como virá. Será que virá por telepatia? Será que virá por algum ritual? Porque na verdade, se olharmos os fatos concretos, estamos mais perdidos do que nunca. Com a pior fase da seleção brasileira desde 2000 a 2001, o Brasil não sabe para onde vai. Primeiramente porque não tem um presidente, ele tá afastado. E segundo que sim, mais uma vez o Brasil foi passado para trás. E o povo brasileiro novamente sofre consequências de que ele não teve nada a vir a fazer. E é por isso agora que você vai ver o que motivou Carlo Ancelotti a dar um pé na bunda da seleção brasileira, a descartar o Brasil e principalmente porque ele não vem mais. E claro, para que você veja esse entre aspas mini dossiê, eu peço para que você deixe o seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito, pois para vídeos de longa duração e alta produção como esse, é muito importante que o canal esteja cada vez mais forte para um feedback para mim que sou o criador e que tá dando tudo certo. Vambora! O Real Madrid teve o prazer de anunciar nessa sexta a renovação de contrato de Carlo Ancelotti até 30 de junho de 2026. O vínculo do treinador italiano terminaria ao fim da temporada 23-24. Ele era tido como certo pela Confederação Brasileira de Futebol para assumir a seleção brasileira em 2024. O acerto com Ancelotti era defendido desde o meio desse ano, isso por Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF à época e hoje destituído do cargo. Segundo o dirigente, o treinador aceitou comandar a seleção após o término do contrato com o clube espanhol. Legalmente, o italiano não pode assinar nenhum contrato até 6 meses antes do fim de tal vínculo. No entanto, a entidade entendia já ter garantias do negócio. Carleto está em sua segunda passagem pelo Real, comandou o time espanhol de 2013 a 2015 e está desde 2021 no clube. Ao todo, ele conquistou 10 títulos com os merengues, 2 Champions League, 2 Mundiais de Clubes, 2 Supercopas da Europa, 1 La Liga, 2 Copas do Rei e 1 Supercopa da Espanha. Parabéns, CBF. A web ironizou Ancelotti após renovar com o Real Madrid e mais do que nunca ironizou a CBF. Torcedores não perderam tempo para criticar a CBF depois do Real Madrid anunciar a renovação. Nas redes sociais, os brasileiros reagiram em tom de ironia à notícia, tudo porque a entidade via como certa a contratação do técnico italiano em 2024. Depois da saída do Tite após a Copa do Mundo de 22 no Catar, a seleção teve 2 técnicos interinos em 2023. Com Ramon Menezes, a equipe perdeu amistosos diante do Marrocos e também de Senegal, vencendo apenas a seleção de Guiné. Nas 6 primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 26, o Brasil foi comandado por Fernando Diniz, treinador do Fluminense, atual campeão da Libertadores, é verdade, mas que não deu jeito na equipe. Somou 2 vitórias contra a Bolívia e Peru, sendo a da Bolívia uma goleada e a do Peru no último lance, um empate contra a Venezuela e 3 derrotas consecutivas sofridas para Uruguai, Colômbia e Argentina, deixando o país na 6ª colocação. Sim, nós fomos enganados, quer dizer, nem tanto. Já conhecemos as artimanhas da CBF, já conhecemos o modus operandi dela, principalmente como ela atua diante de situações assim. Sabemos muito bem que a palavra CBF segue sendo uma confederação que falha bastante e peca na comunicação com o povo brasileiro. E nada mais que justo para comprovar isso, o pior início da seleção nas eliminatórias. A derrota para a Argentina no final do mês passado, em novembro, foi a 5ª do Brasil em 9 jogos no ano. A seleção termina 2023 de maneira melancólica. Antes o Brasil já havia sido batido por seleções africanas, o Brasil segue nessa mesma. Na verdade, não é nenhum demérito perder para seleções da África. Afinal de contas, Senegal tem Mané e uma equipe bem sólida, assim também como os marroquinos chegaram às semifinais da Copa, o que não é pouca coisa, mas pro tamanho e pro peso da seleção brasileira, nem mesmo França, Alemanha, Espanha ou qualquer outra seleção de grande porte europeia deveria dar medo como outras seleções estão dando. A seleção teve 55,5% de derrotas no ano, a pior marca desde o ano de 1940. Foi tão bizarro que nesse ano, em 2023, o Brasil sofreu mais derrotas do que nos últimos 4 anos somados. Depois da saída de Aden Orbach e o Tite após a Copa do Mundo de 22, a seleção teve 2 técnicos interinos
interinos em 23. Com Ramon Menezes, a equipe perdeu amistosos bobos. Depois veio o Diniz e nada de acertar a equipe. Em apenas 6 jogos de eliminatórias disputados, o Brasil levou 7 gols, mais do que em todas as eliminatórias passadas. Nas 17 rodadas do torneio qualificatório para a Copa, a equipe do Tite foi vazar apenas 5 vezes, o que não faz o trabalho do Tite ser um trabalho genial, apenas faz o do Diniz ser desastroso até o momento. A seleção, vale lembrar, volta a campo em março de 2024, em amistosos contra a Espanha e Inglaterra. A CBF espera que essa seja a última data FIFA com Fernando Diniz, já que a entidade espera o italiano Ancelotti, ou melhor dizendo, esperava, porque a entidade também esperava Ancelotti e ele não vem. Já tava mais que na cara, pra falar a verdade, que ele não viria. Em todas as vezes que falava sobre o Brasil, ele ficava bem chateado ter que responder isso, perante alguns jogos do Real Madrid que precisavam acontecer. Sempre que estávamos na véspera dos jogos do Real, algum jornalista brasileiro ia perguntar ao Ancelotti o que ele pensava da seleção, como estava essa fase, e até em um evento da Itália, ele foi condecorado com o nome de treinador atual da seleção. E a irresponsabilidade com que a CBF foi diretamente à Globo confirmar que Ancelotti era o novo técnico foi realmente inacreditável. Não se pode confirmar um contrato com alguém sem que antes isso tenha sido assinado. Não foi assinado e muito por isso estamos pagando esse preço. O que virou meme e discórdia agora já era um panorama esperado por muitos. Foram várias as negativas de Ancelotti em várias entrevistas. Certa vez ele falou que se sentia lisonjeado com o interesse, mas que não havia prometido nada. Ele nunca prometeu. Me dá orgulho que uma seleção que é uma das maiores de todo mundo, como é a seleção brasileira, fale de mim. Isso me deixa com muito orgulho, mas nada mais. Está tudo muito claro. Eu tenho um contrato até 30 de junho com o Real e até essa data eu não vou responder sobre o meu futuro. Fontes próximas ligadas a Ancelotti, bem como noticiadas pelo jornal Marca, afirmam que a afastabilidade de Edinaldo Rodrigues foi um dos fatores que fez a situação ser repulsiva para Carlo Ancelotti. Ancelotti criou repulsa da CBF, principalmente porque ele estava negociando. Sim, essa negociação realmente aconteceu. Não imagine também que essa conversa nunca ocorreu. Ela ocorreu, mas a real é que Ancelotti queria acima de tudo discrição, ou seja, queria uma coisa discreta, queria uma coisa que fosse tratada de homem para homem. Uma coisa que fosse tratada nos trâmites legais, sem que ele chegasse pra ninguém e dissesse que Ancelotti já era da seleção. Isso foi o que realmente pesou em tudo, porque veja, imagina só que você tá negociando com alguém, você pede sigilo pra ele e essa pessoa rasga pra todo mundo. Foi exatamente assim que Ancelotti se sentiu, e dá pra compreender perfeitamente a maneira revoltante pela qual ele começou a tomar suas decisões em entrevistas coletivas. Então, nas palavras de pessoas mais próximas, Ancelotti falou categoricamente que não iria participar de um projeto furado, principalmente da maneira pela qual ele mal acreditava que Florentino Pérez desse tanta confiança pra ele quanto ele necessitava. Ele ficou surpreso pela maneira como Florentino Pérez conseguiu ser leal a ele. Ele acreditava que Florentino logo procuraria um novo treinador, mas a maneira leal e o trabalho incrível que Ancelotti acabou desempenhando na seleção foram fatores determinantes para que a negociação pudesse ser comprovada e ele sim renovasse o seu contrato com o clube. Negociação fechada, não há mais para onde correr. Mas e agora? Quem será o cara? Quem será o cara que vai comandar essa barca furada? Quem será o maluco insano que vai tentar comandar a seleção brasileira que parece perdida? A opção, claro, de continuar com Fernando Diniz é a opção, digamos, mais natural. Ele é o treinador atual e provavelmente seu ciclo com o Fluminense vai estar acabando. Digamos que ele já conseguiu praticamente fazer tudo o que queria com a equipe. A julgar pelo que será a organização dos últimos mundiais de clubes, sabemos muito bem que o dinizismo, assim como todas as outras equipes brasileiras, não terão condições de serem campeões. É natural. Imagina só um cenário hipotético que o Super Mundial de Clubes será aprovado, e vai ser. As outras equipes europeias disputarão com muito mais afinco. Terão muito mais equipes europeias que sul-americanas. E se o nível europeu com sul-americano é tão distante, é mais que natural que não imaginamos que outra equipe brasileira possa vencer. Parece mesmo que essa conta vai terminar com o Corinthians campeão em 2012 e nada mais. Dentre as opções mais possíveis no cenário brasileiro, temos a do Dorival. Exatamente, Dorival Júnior. O treinador foi campeão da Copa do Brasil com São Paulo, e não dá pra dizer que ele não teve uma passagem vitoriosa pelo Flamengo. Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022, 2023 foi só apenas um ano de consequência de alguém que trabalhou muito pra estar onde está. Queridinho dos jogadores, amigo de todo mundo e um paizão para muitos deles, não dá pra não dizer que Dorival Júnior é um cara competente. Ele é muito mais que isso, mas será que estaria pronto para treinar essa bomba que se tornou a seleção? Não dá pra também não deixar de mencionar ele mesmo, o Abel Ferreira. Campeão brasileiro mais uma vez pelo Palmeiras, apesar de algumas polêmicas com jornalistas e até mesmo com a arbitragem, seu jeito meio efusivo quando perde, Abel Ferreira, um vencedor nato, um cara que trata seus jogadores da melhor maneira, que motiva e faz deles pessoas melhores.
Isso é inquestionável. O Palmeiras se tornou a equipe vitoriosa que é, mesmo com problemas tão grandes no aspecto administrativo, justamente por conta da capacidade e da inteligência do Abel de montar e fazer equipes melhores a partir do mental e também do tático. Outro treinador que poderia vir está no Al Hilal e que já foi mais que cogitado para o seu retorno ao Flamengo. Eu estou falando do Jorge Jesus. Por si só não dá pra negar, só um louco negaria que o trabalho do JJ no Flamengo não foi perfeito. Para falar a verdade, nada é perfeito, mas se algo virou a perfeição, certamente foi a campanha excepcional que ele fez no Brasileirão, não só no Brasileirão 19, como também na Libertadores. Apesar de eliminado da Copa do Brasil com poucos dias de emprego, ele conseguiu mais títulos do que derrotas e saiu do Flamengo aclamado como um ídolo, o verdadeiro Mister. Mas será que o Mister comandando o Brasil teria o apreço da população e mais ainda, das outras pessoas que o cercam? É claro que eu não poderia deixar de mencionar The Special One, José Mourinho. Será mesmo que Mourinho teria condições de comandar esse scratch? Condições sabemos que ele tem. Vamos ser sinceros, o eleito treinador do ano pela IFFHS nunca e jamais decepciona. Tá bom, decepciona sim, porque teve trabalhos assim negativos, mas em geral com equipes que sentem ainda mais sua falta quando ele se ausenta. Quando comandou o Tottenham, muita gente falou que o trabalho dele foi fraco, mas aí ele saiu do Tottenham e o Tottenham sentiu falta dele. O Manchester United também dizia que ele devia muito futebol, que o Manchester United não jogava nada. Foi só ele sair que vieram Solskjaer, Ralf Rangnick, o Ten Hag, e o United sente muito a falta do Special One. Pois é, o que só prova que ele entende muito da pelota, e a maneira pela qual ele seria linha dura para a seleção é o que realmente precisamos. Chega de passar a mão na cabeça, não que ninguém tenha que ser de forma alguma passado da conta ou simplesmente desrespeitado dentro do ambiente do vestiário, mas sim alguém que coloque pulso firme na seleção. Fato é que não sabemos como a seleção brasileira irá se definir, mas o que realmente está explícito, claro na nossa cara, e deveríamos saber é que precisamos de mudanças urgentemente, mas não mudanças qualquer, não chover no molhado como já se choveu, a começar pela forma de repensar como a Confederação Brasileira de Futebol se constitui, e que infelizmente se isso não for recuperado, se o sentimento de fato de ser adepto da seleção brasileira não for recuperado, a seleção vai tender cada vez mais a entrar no processo de ostracismo, que as pessoas não liguem mais para o que está acontecendo. Mas a verdade é que enquanto isso não acontece, nos resta ter saudades, principalmente dos momentos que tivemos Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Rivaldos e tantos outros jogadores, principalmente, é claro, do nosso rei, o Pelé. Mas discurso pronto é muito fácil, quero ver na prática. Vamos aguardar o cenário dos próximos capítulos. Para que você não perca jamais vídeos desse canal, se inscreva aqui e ative o sininho para não perder nada. É claro que você vai sempre me ver por aqui. Obrigado por ficar até esse momento. Você é um guerreiro ou guerreira. Até o próximo vídeo, valeu.